Queridos irmãos, queridas irmãs, o refrão do Salmo responsorial de hoje, que vai lembrar algo que escutamos na primeira leitura, quando Pedro, diante dos saduceus, dos sumos sacerdotes, de Anás, Caifás e os demais sacerdotes, cita essa passagem do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que significam essas palavras? Em primeiro lugar, vamos entender o contexto desse salmo. Esse salmo se referia à vitória de Israel sobre os povos pagãos. Quando ele foi composto, ele tinha essa ideia de celebrar o fato de que, muito embora Israel, do ponto de vista de poder, do ponto de vista militar, do ponto de vista cultural, fosse inferior aos poderes que estavam ao seu redor, ou seja, os impérios, os reinos que estavam ao seu redor, Israel conseguia prevalecer. Era Israel, essa pedra que os construtores rejeitaram, os homens, ou seja, os pagãos, e que se tornou a pedra angular, ou seja, que estava destinada a se converter nesse pilar base de toda a construção de Deus, ou seja, a pedra angular é como fosse esse fundamento em cima do qual se constrói um palácio. Que palácio é esse? No caso, o reino de Deus. Então, que Israel se converteria nessa base do reino de Deus na terra. Porém, já em tempos de Jesus, nós encontramos isso que eu vou agora dizer no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. Jesus cita também esse salmo. E cita num outro contexto. Jesus estava num momento de discussão com alguns judeus que o acusavam de fazer aquilo que não era permitido na lei de Moisés. E Jesus cita uma parábola, que é a parábola dos vinhadores homicidas, que fala que o dono de uma vinha mandou empregados para que cuidassem da vinha e depois foi para uma terra distante e aí foi mandando alguns servos para que vissem com esses vinhadores, e esses vinhadores, alguns batiam nesses servos que o proprietário enviava, outros matavam, e finalmente o dono da vinha manda o seu próprio filho. E aí diz a parábola que os vinhadores pegaram esse filho do proprietário, levaram para fora da vinha e o mataram. E aí Jesus então arremata essa parábola, repito, no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, com essa frase do Salmo 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Em algumas traduções está a palavra pedreiros, outra tradução está construtores, mas a ideia é a mesma. E Jesus aqui quer dizer o seguinte: ele é a pedra angular. Ele é a base dessa presença de Deus no mundo. E quando eu rejeito Jesus, eu estou rejeitando, no fundo, essa possibilidade de viver em comunhão com Deus. Ele é a pedra angular. É sobre ele que vai se construir a minha vida plena de comunhão com Deus, que é meu Pai. E nós vemos essa situação entre acolher e rejeitar Jesus, não somente em termos de, digamos, violência, eu não quero saber de Jesus, mas também no sentido de acolher de verdade com uma fé sincera e profunda. E vemos esse exemplo no Evangelho de hoje, quando os apóstolos, que ainda talvez sem ter aceito, sem ter ainda acreditado plenamente na vitória que Jesus tinha operado com a sua ressurreição, o que decidem fazer? Voltar às suas ocupações anteriores. Estavam rejeitando
pela sua falta de fé, a vitória de Jesus. E qual é a consequência disso? Voltam à sua vida passada. Mas é uma vida passada, no caso deles de pescadores, que já não tem mais fruto, que é estéril. E nós vemos que eles passam a noite inteira tentando pescar algo e não conseguem nada, não conseguem pescar um só peixe. E eis que Jesus se apresenta a eles, dá uma nova chance para que eles acolhessem aquela pedra angular. E que bonito ver que quando eles percebem que era Jesus que estava ali com eles, Pedro se lança ao mar. E o texto diz que ele estava nu. A verdade é que muito provavelmente, não é que ele estivesse nu literalmente, ele ia estar com uma roupa menor, provavelmente uma espécie de túnica de linho, que nos dias de calor na Galileia era mais fácil para poder trabalhar num barco. Mas o texto fala que ele estava nu, não tanto porque fisicamente estivesse nu, mas porque espiritualmente estava nu. Estava desprovido de veste, estava desprovido de fé. E quando reencontra Jesus, ele se veste novamente, readquire a fé e se lança para estar junto daquele que ele amava, daquele que ele pensava que tivesse perdido. Isso nos ensina tanto, queridos irmãos e irmãs. Ensina de que nós, quando não estamos com uma fé firme, temos sempre a tentação de olhar para trás, de pensar que antes eu estava melhor, ou de tentar voltar à minha vida passada. Mas no final é inútil. Eu fico como que nu, ou seja, eu perco a minha dignidade e a minha vida torna-se estéril, a minha vida torna-se algo que não tem fecundidade. Mas Jesus sempre vai nos visitar, sempre vai nos indicar aonde lançar as redes, porque ele nunca se cansa de nós. E o que aconteceu com os apóstolos, ou seja, quando lançaram as redes e viram que a barca já estava cheia, que a rede, apesar de tudo, não arrebentava, ou seja, uma abundância extraordinária, mas que não aniquila a minha força, o mesmo acontece com cada um de nós, quando nos abrimos a uma experiência profunda de fé. Vamos ver na nossa vida uma abundância. É interessante que o texto de São João, né, é cheio de simbolismos. Ele parte de um acontecimento histórico, ou seja, da memória dos apóstolos, mas ao narrá-lo vai colocando algumas imagens simbólicas. Por exemplo, diz que na barca estavam 7 pessoas, é o sinal da plenitude. Ou seja, que quando Jesus se apresenta na nossa vida, nós encontramos a plenitude. Também o número de peixes, 153, que segundo São Jerônimo, que foi um dos principais tradutores da Bíblia na Antiguidade, dizia que, segundo alguns autores da época, 153 era o número de todos os peixes, de todas as espécies de peixe, com isso também indicando a plenitude. Ou seja, quando estamos com Cristo, quando acolhemos pela fé, a nossa vida é plena. E se a gente agora volta para a primeira leitura, vemos como Pedro, cheio do Espírito Santo, enfrenta com coragem os poderosos. Nem mais parece aquele Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes. Aquele Pedro covarde, aquele Pedro que não conseguiu se manter fiel ao Senhor. Depois que ele deixou que a fé o transformasse, o Espírito Santo se apoderou dele e ele já não teme nada, de cabeça erguida. E também nós podemos fazer a mesma experiência de Pedro. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos acolher a pedra angular, que deixemos que seja Cristo a base do edifício da nossa felicidade, que seja Cristo a base da nossa vida, porque então tenhamos a certeza, as nossas redes, as nossas ações, a nossa família, tudo aquilo que a gente faz vai ser sempre fecundo, vai ser sempre abençoado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.